capítulo 10, versículo 46. Ele diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, inúmeras multidão, com seus discípulos e inúmera multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se de pé a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. E cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se sobre si a capa, levantou-se e deu um salto e foi a ter com Jesus. E respondeu-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E de imediatamente tornou a ver, e em seguida, seguindo Jesus afora. Na terça-feira, assim que eu terminei, né, terminamos o nosso encontro, o Senhor ali, ele havia já ministrado em meu coração. Eu falei assim: Senhor, qual é a próxima palavra para o sábado? E o Senhor, assim, ele me dava o cego de Jericó. E o interessante é que aqui nessa palavra coincide tudo com aquilo que a gente está buscando. Tudo aquilo ali que a gente está clamando ao Senhor. O interessante é que no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, inúmera multidão o seguia. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho. Trazendo para a nossa realidade, nós estamos sentadas ao meio do caminho. E Jesus está passando por aqui. Nós estamos sentados à beira do caminho, vendo Jesus passar. E o cego, ele ouvia, ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Ele sabia que Jesus, ele curava. Por inúmeras vezes, de ouvir testemunhos de algumas pessoas. Assim, não é diferente das nossas vidas. Quantas são as vezes que nós ouvimos um testemunho de outras pessoas, aquilo a qual Jesus fez na vida dela, a qual Jesus restaurou o casamento, a qual Jesus libertou seus entes queridos. Ele ouviu falar sobre aquele Jesus que curava. Então, quando ele soube que Jesus estava passando pelo caminho, ele não perdeu a oportunidade. Assim somos nós, igual a este cego. Estamos no caminho, parado onde Jesus está passando. Eu penso assim, mas foi coincidência? Jesus, ele não trabalha por coincidência. Não existe coincidências no mundo espiritual, no reino do Senhor. Não existe coincidências. Jesus sabia que aquele cego iria estar ali. Jesus sabia que aquele cego precisava de um socorro. Mas existia um empecilho, que era qual? Que era a multidão em volta de Jesus. Mas Jesus sabia que o cego de Bartimeu iria clamar por ele. Jesus, ele tinha essa certeza. Então, que Jesus, ele ia passando. Em nenhum momento a palavra do Senhor diz que Jesus parava para ir até encontro dele. A Bíblia, em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus ia até ao direcionamento do cego. A Bíblia fala que Jesus ia passando no caminho. Ele estava no caminho. Quantas e quantas vezes precisamos de um socorro do Senhor e o Senhor passa pelo caminho, esperando a gente se levantar. E foi assim que esse cego, que Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Nos versículos mais à frente, ele, ouvindo que era Jesus, começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E assim, Jesus está passando, quando trabalhava no ministério infantil, quando começou o meu ministério,
eu era ali uma da líder das crianças, e é algo maravilhoso trabalhar com as crianças, porque a imaginação delas é algo incrível. Vamos tentar imaginar que nós estamos no lugar daquele cego. Vamos tentar imaginar que a gente olha para o local onde a Bíblia fala que ele estava passando no meio do caminho, e aquela toda a multidão ouvindo, e ouvindo, olha, tá, o Jesus, o Nazareno está passando. E ele pensa assim, opa, calma aí, esse Jesus é aquele que curava. Então eu vou clamar por ele. Eu vou clamar por ele. Eu vou clamar por ele por socorro. Eu vou clamar, Senhor, eu preciso de ti. Socorre-me. Então Jesus, ele está passando aqui neste momento. E a gente está fazendo exatamente igual o Bartimeu está aqui na Bíblia, clamando por ele, clamando por socorro, clamando por ajuda. Porque às vezes nós não conseguimos ficar de pé, mas a gente chama, Jesus, tenha misericórdia de mim. E nós estamos aqui fazendo igual o Bartimeu, não perdendo a oportunidade de clamar pelo socorro do Mestre. E o interessante é que a multidão em volta de Jesus mandava ele calar a boca dele para que ele não viesse mais incomodar o Mestre. Se a gente olhar à nossa volta, quantas são as pessoas que mandam a gente calar a nossa boca? Aqueles que só querem estar com o Mestre, que só querem aparecer. E a gente está ali clamando. Aí eles falam, não, para que você vai continuar? Olha para você e diz assim, Sandra, para que você vai continuar? Olha como é que está a sua vida. Olha como é que está a sua casa. Olha para mim, para minha mãe, e fala assim, Luana, Jurema, olha como é que está a sua vida. Para que você vai continuar clamando Jesus? Mas é justamente quando os levantes vêm, quando o inferno se levanta, quando o vizinho se levanta, quando a família levanta, para fazer a gente desacreditar naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aí que a gente começa a clamar. Mais e mais ainda. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque quantas e quantas são as vezes, Sandra, que a gente fala, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Jesus, tem misericórdia. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Se a gente pegar essa palavra e trazer para a nossa vida, você vai perceber que conhece tudo que está acontecendo. Sandra, Jesus está passando. Não perca a oportunidade de clamar por ele pelo socorro. Não permita que as vozes façam você se calar. Não permita que o inferno venha calar a sua boca. Mesmo com toda a sua dificuldade, não deixe de clamar. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. E no versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram, então o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E o que o Senhor está dizendo para a gente aqui agora? Ei, tem de bom ânimo. Eu estou te chamando, tem de bom ânimo, levanta. A palavra que diz, tem de bom ânimo, levanta. Ele te chama. Então, primeiro vem, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Sandra. Tem de bom ânimo, Jurema. Tem de bom ânimo, Luana. E depois vem, levanta-te. Por que levanta-te? Porque o Senhor não trabalha com quem está prostrado. O Senhor não trabalha com quem está sentado. O Senhor trabalha com aquele que está de pé. Porque quando o Senhor ele fala para Jeremias, se não me falha a memória, Jeremias, não, Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, eu vou até abrir aqui para mim, não... Aqui, achei, está até marcado aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou do meio em um vale que estava cheio de ossos e me fez andar-se ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície e do vale estava sequíssimo.
Então, assim, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito. Então, a gente tem uma noção que se a mão do Senhor levou ele, é porque o Senhor levantou ele. É porque o Senhor levantou ele. A palavra do Senhor diz que levanta-te, põe-te de pé. Então, eu penso que é para se levantar. Você pode dizer assim, mas Luana, eu não tenho força. Mas levanta. Luana, eu não consigo, mas levanta. A palavra ministrada na terça-feira, a mulher foi através de Jara, mas a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha força mais para estar de pé. Ela não tinha força por causa do decorrer da situação dela, há 12 anos com fluxo menstrual muito grande, não tinha mais condições financeiras para gastar, né? E não tinha mais ânimo para estar de pé. Mas ela ouviu que Jesus passava por ali. Então ela não tinha forças para ficar de pé. E fora ainda tinha multidão ainda em volta do mestre, impossibilitada dela chegar. Então ela foi rastejando. Mesmo sem força, a gente se rasteja aos pés do Senhor. A gente clama por Ele. Ele renova nossas forças. Mas quando o mestre ele quer falar contigo, ele manda você o quê? Levantar. E eu renovei as suas forças. Agora você levanta, porque eu quero falar com você. Agora você levanta, porque eu quero falar com você. E o interessante é que no versículo 50, ele lançou sobre si a capa que prendia ele. Naquela época, os mendigos usavam sempre um adereço, uma capa, mostrando a deficiência dele. Mostrando que ele era dependente daquilo. Então, eles sempre tinham o quê? Uma capa de mendigo, a qual ele só ficava parado ali, esperando a ajuda do outro, esperando a ajuda do próximo, até mesmo uma esmola. Então, para Jesus passar por ali, né, Jesus ele queria mudar a vida dele da mesmice, curar ele de uma enfermidade. Entendeu? E de tirar sobre si a capa da vergonha, a capa da humilhação. Porque eu fico imaginando minha conjectura humana, não só se ele é cego, mas ele é mendigo, ainda tinha que usar uma capa. Uma capa para se identificar a qual a condição daquele atual. Se a gente olhar quantas são as vezes que o inferno tenta nos colocar uma capa. Uma capa para nos prender, para não fazer a gente se levantar. Se a gente olhar a nossa vida hoje, como era a nossa vida antes de Jesus, a nossa vida era igual à vida daquele mendigo. Era mendigar amor, mendigar afeto, mendigar também até questões financeiras, em ficar sempre dependendo dos outros para você comer. Uma ajudinha aqui, outra ajudinha ali. Essa era a capa que prendia. Se a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, eu, por exemplo, posso falar por mim, posso falar pela minha mãe. A nossa vida ela era assim. Mas quando Jesus ele passou pelo caminho, porque nós éramos igual ao Bartimeu. Eu ouvia Jesus. Eu sabia que Jesus curava. Eu sabia que Jesus sarava, mas eu não conhecia Jesus. Quando Jesus passou e eu clamei, eu passei a conhecer Jesus. Então, quando eu passei a conhecer a Jesus, eu me desprendi da capa que me prendia. E assim o Senhor está falando, lança-te sobre ti, lança-te fora a capa que te prende. Eu vou fazer uma pergunta, qual é a capa que te prende? Qual é a capa ainda que te deixa presa, te deixa limitada? Porque aquela capa limitava Bartimeu. Qual é a capa que te limita?
Qual é a capa que te faz, que te impede de você avançar? Qual é a capa que está fazendo você se desprender de um encontro do mestre? Qual é a capa? Então o Senhor está falando aí, tira essa capa hoje. Essa capa ela vai ser arrancada hoje, porque essa capa está te impedindo de chegar ao novo. Essa capa está impedindo de você avançar. Não estou falando só de avanço financeiro ou pessoal. Não, é espiritual. Porque Deus ele trabalha em ambos os lados das nossas vidas, tanto no espiritual quanto no pessoal. Porque Jesus ele anda conosco lado a lado. É tudo junto que Jesus faz. É tudo junto que Jesus faz. Então o Senhor está falando para nós hoje, larga a capa que te prende. Joga ela fora, lança-te fora. Faça um ato profético agora. Arranca a sua capa e joga fora. Isso é ato profético. Lança-te tudo fora que te prende de ir até o Senhor. E o interessante é que, quando ele lançou a capa fora, ele deu um salto. Ele pulou. Como falei agora antes, a capa prendia ele. Então, aquele peso que estava sobre as costas dele se soltou. Por isso que ele deu aquele pulo de leveza, aquele pulo tão livre. Aquele pulo tão livre, estou indo de contra Jesus. Nada vai me impedir mais, porque eu larguei fora aquilo que me prendia, aquilo que era pesado demais para mim. Então, Bartimeu lançou-te fora aquilo que era pesado para ele, aquilo que era aprisionamento dele. E deu um pulo de leveza, um pulo de liberdade, um pulo da cura, um pulo da transformação e foi contra Jesus. Então, que hoje lançamos a capa que nos prende, para que nós demos um pulo de leveza para o novo tempo do Senhor que vai acontecer nas nossas vidas. O Senhor está nos convidando para isso hoje. Há um convite do Senhor hoje. Lança-te fora aquilo que te prende, aquilo que te dói. Porque o Senhor está fazendo repetir várias e várias vezes, porque Ele sabe aquilo que está te machucando. Eu não preciso usar aquilo que você me falou para colocar na palavra. Eu não preciso fazer isso, porque já está na palavra. A nossa vida, ela é baseada na palavra, porque tudo que a gente passa tem um contexto bíblico. Tem contexto bíblico. Então, aquilo que ainda está aprendendo você. Então, o Senhor está falando assim, isso precisa ser tirado. Tanto serve para você como serve para mim. Para mim, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela corta primeiro para mim, para depois cortar para vocês. Então, o Senhor está falando aí, lança fora. Não segura mais. Traumas. Eu sei que é ter um trauma. E eu lancei anos atrás essa capa fora. Decepções. Decepções principalmente com a família. Decepções da congregação. Infelizmente. Coisas que não era para ter dentro de uma congregação. Mas infelizmente tem. Então o Senhor está falando, aí, lança-te isso fora. E se reveste de toda a armadura espiritual. Se me fala a memória, está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Depois você lê. Revestivos de toda a armadura espiritual. Porque a nossa luta não é contra o cano e carne, e sim contra principado e potestade. Por mais que a sua mãe, ou vou falar da minha avó, né? As pessoas em nossa volta se levantam contra nossas vidas, não são elas. São o que está por detrás delas. Então, a gente já tem uma ciência, a gente tem que olhar com olhar espiritual para poder ver. E pedir para o Senhor blindar o nosso coração de toda lança, de toda ferida, porque fere. Deus sabe que fere. Deus sabe que dói. Deus sabe que machuca. Não entrou na sua vida? Não te machucou? Não te deixou arrasada? Então chegou a hora de você largar essa capa.
Chegou a hora de você permitir que Deus passe um bálsamo na sua ferida para sarar, para curar, para forjar, porque foi necessário o Senhor tirá-las. Mas você vai ser usadas para a libertação delas. É irônico, né, Sandra? É irônico, né? Eu sei que é irônico. Eu sei. Porque a mesma palavra que serve que estou falando para você é para mim também. Eu sei que está acontecendo aqui. Eu sei que é um inferno. Dói, machuca, mas ainda olhar assim, através de mim, ela vai ser liberta. Não porque sou eu, mas pelo Senhor que é na minha vida e na sua vida. Entendeu? Então, o Senhor precisa sarar a sua ferida. Precisa criar, eu vou falar para você igual o meu pastor falou para mim. Precisa criar uma casca. Não tem quando o machucado já sara e cria aquela casca, onde você toca já não dói mais? Mesmo que você vier bater ali, não vai mais sangrar. Essa casca precisa nascer em você. E você precisa se libertar, se permitir ser curada pelo Senhor, ser sarada pelo Senhor. Porque a ferida da alma, ela também, como é que eu posso explicar? Ela também é como se fosse uma pontinha para a nossa saúde. Nos deixa a gente ainda mais debilitada. Nos deixa ainda a gente mais debilitada. A nossa mente. Somos bombardeadas na nossa mente todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Tanto que Efésios diz que é seu capacete, orar, blindar para o Senhor, blindar a sua mente. Entende? Então, o Senhor, ele sonda mente e coração. O inferno não tem poder. Mas ele lança a palavra no nosso ouvido, aí a nossa mente já começa aquela guerra, daqui a pouco, meu Deus, o que eu tô pensando isso? Não tem nada a ver. Entende? Então, nossa mente ela é bombardeada todos os dias. Então, se a nossa mente, nosso pensamento, ele deve estar ligado no Senhor 24 horas por dia. Porque em Efésios mesmo fala, Paulo fala, em contudo, esteja sempre em oração, em espírito. Sempre em oração, em espírito. Sempre, sempre, sempre. Então, a nossa mente ela tem que estar ligada no Senhor 24 horas por dia. E o nosso coração, igual Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero ser igual Davi, segundo o coração de Deus. Eu quero ter meu coração segundo o coração de Deus. Eu quero ter a minha mente ligada no Senhor. Eu quero ter meu coração ligado no Senhor. Eu quero ter os meus ouvidos ligados no Senhor, os meus olhos ligados no Senhor e os meus lábios ligados no Senhor. Porque quando a gente está ligado no Senhor, eu sei que não é fácil. Vou abrir um parênteses, não é fácil. Porque a cada dia é um problema diferente. Cada dia surge uma coisa nova. Então, como que a gente manuseia tudo isso? A gente sozinha não consegue. Mas é o Senhor. É o Senhor, como ele está passando aqui neste momento. Uma oportunidade o Senhor deu para Bartimeu. E uma oportunidade o Senhor está nos dando agora. E a gente está clamando por ele, clamando, clamando. E ele mandou te chamar. Esteja ânimo, mas te chama. Então, lança-te a sua capa fora. A sua capa da desilusão, a sua capa da dor, a sua capa da decepção, a sua capa de traumas, a capa da enfermidade. Porque a Bíblia só menciona que ele era cego, uma enfermidade, que ele era mendigo, né? E dependia de outros, mas não menciona o que mais ele tinha. Mas pelo fator que ele lançou fora aquele rótulo, porque as pessoas gostam de rotular a gente. Ele jogou aquele rótulo fora e pulou e foi ao encontro do Senhor. Então o Senhor mais de uma vez está dizendo: lança-te fora e venha para mim. E interessante que
E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? É uma pergunta que o Senhor está fazendo para nós hoje. O que queres que eu te faça? Você não precisa responder para mim. É só responder para o Senhor em espírito. O que queres que eu te faça? E o interessante é que ele já sabia que Jesus estava passando por ali. O cego, ele ouviu, sabia que Jesus estava passando por ali. E Bartimeu, ele sabia que Jesus operava milagres. Bartimeu, ele sabia que Jesus, ele operava milagres. Bartimeu, ele sabia que Jesus poderia mudar a vida dele. Bartimeu, ele sabia que Jesus podia mudar toda uma trajetória de dor, toda uma trajetória de humilhação, todo um ciclo repetitivo, porque a Bíblia não menciona se ele já era cego de nascença, mas há quanto tempo ele era cego? Então, na vida dele, entrava ano, entrava mês, saía mês, era sempre a mesma coisa. Então, quando ele viu que Jesus ouviu, que Jesus ia passar por ali, ele não perdeu a oportunidade de mudar a vida dele, de mudar a vida dele de um ciclo repetitivo de dor, de um ciclo repetitivo de humilhação, de um ciclo repetitivo a qual a vida dele estava acontecendo na vida dele. A gente olha para a nossa vida e fala de mim. Quantos são os ciclos repetitivos na minha vida que foram quebrados? Ciclos repetitivos de maldições. Então, ele também estava quebrando um ciclo repetitivo de maldição na vida dele. Ele falou assim, não, eu vou aproveitar, porque Jesus está passando aqui perto de mim. É uma oportunidade que eu tenho. E eu não vou deixar de escapar essa oportunidade para mudar a minha vida, para viver algo novo, para viver um novo tempo do Senhor. E Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão oprimia, mandava ele calar, mais ele gritava. O grito dele, Jesus tem misericórdia de mim, não tem misericórdia de mim, significava muita coisa. Enquanto eu fico imaginando, enquanto na boca dele gritava, tem misericórdia de mim, dentro dele, dentro do coração dele, eu fico imaginando a dor que ele estava sentindo. Enquanto ele clamava, ele chorava, mas chorava ainda mais por dentro. Porque ele não queria perder a oportunidade de mudança. Ele não queria perder a oportunidade que Jesus estava dando para ele. Então, Jesus está nos dando uma oportunidade agora. E o Senhor está falando, levanta-te, estou te chamando. Lança-te fora aquilo que te prende, aquilo que te dói, aquilo que te machuca. E venha para o novo. Venha para o novo tempo que eu tenho para a sua vida. Venha para o novo tempo que eu tenho para a sua história. Vem para um novo ciclo, um novo ciclo de vida que eu tenho para você. Porque o Senhor está quebrando ciclos repetitivos de dor, ciclo repetitivo de humilhação.